Tu és o Messias. Amados irmãos e irmãs, a liturgia do 24º domingo do tempo comum diz-nos que o caminho da realização plena da pessoa passa pela obediência aos projetos de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos. Ao contrário do que o mundo pensa, esse caminho não conduz ao fracasso, mas à vida verdadeira, à realização plena da pessoa. A primeira leitura apresenta-nos um profeta anônimo, chamado por Deus a testemunhar a palavra da salvação e que, para cumprir essa missão, enfrenta a perseguição, a tortura, a morte. Contudo, o profeta está consciente que a sua vida não foi um fracasso. Quem confia no Senhor e procura viver na fidelidade o seu projeto de salvação, triunfará sobre a perseguição e a morte. Este servo sofredor confia plenamente na ajuda do Senhor e espera serenamente o momento em que Deus irá defender no tribunal, confundindo os seus adversários. O que mais impressiona nesse texto de Isaías é a serenidade com que o profeta, prisioneiro e sofredor, enfrenta o seu destino. Essa serenidade vem-lhe não da inconsciência, da insensibilidade ou de uma leviana indiferença perante a morte, mas de uma total confiança no Deus que não falha e que não deixa cair aqueles que ama. Os primeiros cristãos viram neste servo de Javé a figura de Jesus. A segunda leitura lembra aos fiéis que o seguimento de Jesus não se concretiza com belas palavras, com teorias muito bem elaboradas, mas com gestos concretos de amor, de partilha, de serviço, de solidariedade para com os irmãos e irmãs. Com base nesse texto, alguns estudiosos chegaram a afirmar uma oposição entre o pensamento de Tiago e a doutrina paulina da justificação pela fé. No entanto, isso é um equívoco, pois as obras que Paulo contrapõe à fé correspondem à observação da lei, ao passo que as obras que Tiago reivindica são consequências da fé e do seguimento de Jesus Cristo. Por isso pode-se dizer que há complementaridade entre os dois, ao invés de oposição. Pela fé precisamos agir, pela fé seguimos Jesus Cristo, nosso Salvador. Amados irmãos e irmãs, todo o Evangelho de Marcos gira em torno da implícita pergunta: quem é Jesus? A qual o evangelista responde com dois títulos que marcam a divisão da obra em duas partes. Jesus é o Messias, ou seja, o Cristo, e Filho de Deus. Marcos 1:1. A primeira parte, de 1 a 8, tem seu ponto alto na solene confissão de Pedro: Tu és o Messias, versículo de 8 a 29, enquanto a segunda, no versículo de 9 a 16, culmina a confissão do centurião aos pés da cruz: Esse homem era filho de Deus. O texto deste domingo é a conclusão da primeira parte e o centro temático e literário da obra. Compreende a confissão de Pedro, o primeiro anúncio da paixão e as exigências básicas para o discipulado. É um episódio presente nos três sinóticos, sendo a versão de Marcos a mais rica e original. A pergunta de Jesus sobre o que dizem dele não significa preocupação com a sua imagem pessoal, mas com a eficácia do anúncio. O povo não tinha clareza sobre a identidade de Jesus, mas nutria grande estima pela sua pessoa ao reconhecê-lo como profeta. Isso, porém, não é suficiente, porque Jesus é muito maior. A pergunta sobre o que as outras pessoas diziam foi apenas um pretexto. O que ele queria mesmo saber era a opinião dos discípulos. E Pedro confessou: Tu és o Messias. Aqui Pedro fala em nome do grupo. Essa é a resposta da comunidade. E apesar de solene e formalmente correta, não é satisfatória. Por isso Jesus impõe o silêncio. De fato, o Messias esperado pelo povo, incluindo os discípulos, era um guerreiro restaurador do reino de Israel, enquanto Jesus veio para instaurar o reino de Deus com uma mensagem de libertação para toda a humanidade. Diante do equívoco dos discípulos, Jesus inaugura nova etapa na sua catequese com o primeiro dos três anúncios da paixão. Com isso, revela sua identidade de Messias. Às avessas, vai sofrer muito, será rejeitado, humilhado até a morte. Pedro não aceita o Messias assim, por isso repreende Jesus. Essa atitude é absurda, pois é Jesus quem tem autoridade para repreendê-lo. Como o faz? O mestre, contudo, não manda para longe, como diz a tradução litúrgica, mas para trás,
ou seja, para a posição de discípulo. Ao chamá-lo de Satanás, Jesus diz que Pedro estava agindo como seu adversário, criando obstáculos para a realização do seu projeto de libertação. Pedro queria evitar a cruz, enquanto Jesus afirma que a cruz é condição para o seu seguimento. Obviamente, não se trata de uma busca voluntária por sofrimento, significa a capacidade de viver por amor a ponto de dar a vida. Por conseguinte, Jesus reforça: para segui-lo é preciso coragem de dar a vida por sua causa e pelo Evangelho. Isso comporta o compromisso com o próximo, especialmente com as pessoas mais necessitadas. Logo, o discipulado é incompatível com o egoísmo e com qualquer pretensão de sucesso e prestígio pessoal. O seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos e irmãs sejam mais livres e mais felizes. Por isso, convido a todos a seguir Jesus, pois só Ele tem palavra de sabedoria e salvação. Compartilhe essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar, proclamar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Escreva nas nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos proteja, abençoe sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.